teve culpa do empregador. E só aí, nessa hipótese, ou no caso de força maior, é que o trabalhador recebe 20%. Uma das formas mais antigas de reivindicação dos trabalhadores da iniciativa privada e também do serviço público, o direito de greve, é garantido na Constituição Federal e é o tema da entrevista de hoje. Eu converso agora com o ministro do TST, Pedro Paulo Manos. Olá, ministro, muito obrigada pela presença do senhor aqui no TV TST. Não, eu que agradeço a oportunidade. Ministro, qual a diferença do direito de greve no serviço público e na iniciativa privada? Há alguma diferença? A Constituição da República, no artigo 9º, garante o direito de greve aos empregados, portanto, à iniciativa privada. E no artigo 37, no inciso 7, garante também o direito de greve aos servidores públicos. Em ambos os casos, dependendo de uma lei que regulamente o exercício desse direito. Acontece que na atividade privada, nós temos desde 1989, no ano seguinte à vigência da Constituição, uma lei regulamentando o direito de greve. Então, essa lei 7783 vem desde 1989. O problema é que no serviço público, a Constituição, agora dia 5 de outubro, completa 24 anos e o direito de greve não foi regulamentado. De modo que, em tese, os trabalhadores não poderiam fazer greve porque não há regulamentação. Acontece que os fenômenos sociais, né, não ficam numa dependência da regulamentação. O procedimento é o contrário. Diante de um fato social, o legislador tem que cuidar da regulamentação. Então, a diferença básica é que não existe uma lei regulamentando o exercício da greve no serviço público. E na opinião do senhor, por que essa lei não foi regulamentada até hoje, ministro? Bem, esse é um problema interno do Congresso Nacional. Agora, é possível imaginar que a regulamentação do direito de greve no serviço público, pelas implicações que tem, pelo tipo de atividades que o servidor público, federal, estadual e municipal desenvolve, haja maior dificuldade de que deputados e senadores, representando os vários setores da sociedade, cheguem a um acordo quanto a uma regulamentação. Então, a meu ver, o problema é eminentemente político. Agora, a exemplo de outras questões no mundo do trabalho, a falta de regulamentação gera efeitos muito nocivos, como nós estamos vendo nos últimos dias. Agora, ministro, como a lei do direito de greve para o servidor público ainda não é regulamentada, isso quer dizer que toda a greve é ilegal? Pois é, isso é interessante, Giovana, porque na época da ditadura, nós tínhamos uma lei de greve, a 4.330 de 64, para atividade privada. Essa lei dizia isso. Se a greve for deflagrada e não forem obedecidos os prazos e condições nela exigidos, que eram muitos, difíceis de serem cumpridos, a greve será ilegal. E o tribunal que apreciar a greve não pode sequer cuidar das reivindicações. Pois bem, nós já passamos esse período, graças a Deus. O fato de não haver a regulamentação transforma esse movimento num movimento não regular. Mas nós já tivemos decisões da Justiça Comum aplicando, por analogia, a lei de greve do setor privado. Percebe? Agora, circunstancialmente, porque não se trata só da lei regulamentar a greve. É necessário que se cuide também de um procedimento antes da deflagração da greve, durante a deflagração da greve, tendendo a resolver o conflito, o problema. De modo que, na atividade privada, quando há iminência de greve, se trata de uma categoria cuja paralisação produz efeitos nocivos, além dos normais que uma greve produz, à população, o Ministério Público do Trabalho ingressa com um dissídio coletivo no Tribunal Regional do Trabalho ou no Tribunal Superior do Trabalho. Ato contínuo, a convocação dos interessados, trabalhadores e empregadores, para se iniciar um processo de negociação ou retomar o processo que foi interrompido.
esse é o caminho ideal para resolver o conflito. Empregadores ouvem empregados, empregados ouvem empregadores e tenta-se equacionar esse problema. Então, por existir um procedimento que a lei prevê, as greves na atividade privada, embora causem prejuízo, isso é inato na greve. Se a greve não trouxer prejuízo, ela é inócua. É por isso que você diz, há muito tempo a greve é reconhecida como direito. Mas a greve, inicialmente, era considerada um delito. Né? Levou décadas para que os estados admitissem esse direito coletivo dos trabalhadores, que é o que faz frente ao poder econômico. É a associação e a paralisação do trabalho, como último recurso numa negociação. Ministro, por exemplo, serviço essencial, a manutenção deles durante a greve. Então, essa determinação vem de onde? Quando o serviço é essencial, o que há é uma determinação, se as partes assim não resolverem, da Justiça do Trabalho. Às vezes é uma concessão liminar, que é uma medida imediata, dizendo, olha, digamos transportes públicos. Os grevistas têm de manter, nos horários de pico, por exemplo, o funcionamento mínimo de X% dos veículos. Por quê? Porque é o momento que a população mais precisa de transporte. E fora dos horários de pico, a greve pode atingir um número maior de trabalhadores e paralisação. Óbvio, como todo mundo sabe, que no momento de greve em serviço público, todos nós temos problemas. Demora mais a condução fica lotada, o sujeito não consegue pegar aquele veículo. Vira um caos, né, ministro? Mas se há uma delimitação do máximo que a greve pode alcançar no período de maior necessidade, isto neutraliza os efeitos nocivos para a população que a greve produz. E aí ela perde o efeito dela, né, na verdade. Dependendo da liminar, da extensão da liminar, acaba até perdendo o efeito. Às vezes, o efeito é minimizado, isto faz com que os grevistas sentem para negociar, abram até mão de parte das reivindicações. Às vezes, o inverso. Os empregadores percebem que, pelo prejuízo que está ocorrendo, é melhor ceder um pouco mais. Agora, Giovana, quando as categorias vêm, anos após anos, negociando e reajustando os seus salários, a necessidade de um reajuste continua existindo, mas não tem aquela memória. Olha, nós não recebemos o reajuste há tanto tempo. No serviço público nós estamos vendo que é diferente. As categorias que estão em greve, algumas delas não recebem reajuste há mais de uma década. Se você fizer um cálculo de 2003 a 2012, nos últimos 10 anos, a maior parte das categorias em greve tem tido reajustes muito aquém, muito menores do que a inflação. Não estou falando de aumento de salário, estou falando de reposição de salário. Sim. Tudo isso reunido, a falta de reajuste, não há uma política de negociação, não há um procedimento jurídico ou judicial para resolver a greve, leva a uma situação, às vezes, extremada, como a gente está vendo. Percebe? Agora, eu sou um cidadão, eu sou vítima também dos efeitos nocivos de uma greve. Mas eu não posso deixar de considerar, por mais que eu reclame, que os grevistas estão exercendo um direito que a Constituição lhes assegura. Outro dia eu vi um editorial num jornal que me deixou boquiaberto. O editorialista fala do efeito da greve, quantas exportações, o problema da credibilidade do país com relação aos países importadores, e tudo que ele diz é verdade. O que eu esperava é que, por um parágrafo, pelo menos, ele dissesse, não obstante, o que eles estão fazendo está assegurado pela Constituição. O artigo sequer considera a posição dos grevistas. E isto é o reflexo da postura que nós temos. Quer dizer, a gente vê o lado da população, ou do Estado, ou do empregador, e esquece de ver o lado contrário. E quem defende ardorosamente o direito de greve, etc., desmedido, esquece que, do outro lado,
a greve precisa ser feita sem causar tanto prejuízo assim. Percebe? Quer dizer, é preciso lembrar, no momento de greve, que há dois participantes. O trabalhador grevista e o empregador, seja o Estado, seja a empresa privada. Mas para o cidadão que está de fora, ministro, é difícil compreender esse momento também, né? Porque ele está sendo diretamente afetado com a perda daquele serviço, com a privação dele de ter um transporte público no horário que ele precisa, enfim. É um caos. Então, mas vamos a um exemplo concreto. Eu estava lhe dizendo, na semana passada, eu no aeroporto aqui, senti os efeitos da greve, da operação padrão que a Polícia Federal fez. E o atraso que houve no voo, etc. e tal. Na hora, claro que eu não achei interessante, que eu fiquei, no mínimo, contrariado. Depois, quando eu sentei calmo, eu me lembrei do seguinte. Falei, olha, mas a responsabilidade não é só deles. Essa reivindicação não nasceu ontem, nem anteontem. É uma reivindicação de anos. De modo que quem é responsável pela faixa salarial que esses profissionais têm, teria obrigação, a meu ver, de, ao longo dos anos, vir negociando para evitar que chegássemos no momento extremo. Então, claro, como você disse, que a população, na hora, vê o que está na sua frente. Então, ela fica com raiva, fica brava com o grevista. Mas se ela pensar um pouco, ela vai ver o seguinte, esses moços e moças, esses senhores e senhoras, não estão agindo assim porque querem. É porque há uma situação. Nós podemos até dizer, bom, não justifica a maneira que fizeram, etc. Mas o fundamento da greve existe. Quer dizer, se não há uma política de acompanhamento salarial de qualquer categoria, em qualquer lugar do mundo, mais dia, menos dia, vai haver um momento de crise. De reação, né? É o que nós estamos vendo. Quer dizer, quem me dera que esse momento de crise servisse como uma lição para todos nós, de que é preciso tratar a questão salarial de todos os trabalhadores com seriedade, com negociação. E quando isso é feito, os próprios trabalhadores, as próprias entidades que os representam, prestam atenção nas razões do empregador. Agora, quando eles sentem um descaso pela sua situação, não há mágica que faça com que eles entendam a posição do outro. Por isso que a greve no serviço privado, na atividade privada, causa menos prejuízo. Porque pela própria sistemática, todo ano tem o reajuste, todo ano há esse problema, os empregadores já se precavêm, já vão procurando os empregados e vice-versa para ir negociando durante o ano. Então, os bancários, dia 1º de setembro, daqui a 10, 15 dias, já estão discutindo esse assunto com os próprios banqueiros. Hoje nós estamos conversando aqui e eles estão negociando. Pode ser até que chegue no mês de setembro e nós tenhamos uma greve. Mas tomara que não. E é bem possível que não. Porque a questão vem sendo tratada com seriedade pelos dois lados. Vamos esperar aí o desenrolar dessas negociações, não é? Tomara, tomara. Ministro, muito obrigada pela entrevista do senhor, pelos esclarecimentos aqui sobre o direito de greve. Eu que agradeço a oportunidade. No Memória de hoje, você vai saber como nasceu o Tribunal Superior do Trabalho, a instância mais elevada de julgamento para temas envolvendo o direito do trabalho no Brasil.